Olá! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre o livrinho de Ubaldi, intitulado A Lei de Deus. O quarto capítulo, ele fala sobre a nossa harmonia, a harmonia com a lei, né? O capítulo se intitula Em Harmonia com a Lei. O nosso destino e a vontade de Deus. Será que o nosso destino, ele pode estar seguindo um caminho que está atendendo à vontade da lei? Será que o nosso destino, nós podemos mudar o nosso destino? Aquilo que nós trilhamos no dia a dia tem como mudar? Como mudar o nosso destino? São perguntas que nós deveremos fazer para nós mesmos. Então ele começa assim: trata-se de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo vigente por um espírito de união com Deus e de colaboração com o próximo. Ou seja, ele já tratou nos capítulos passados que a gente precisa, para construir um destino com mais felicidade, de colaborarmos com o próximo, fazendo então a vontade da lei. Nisso está a felicidade. Trata-se de nos colocarmos num estado de aceitação perante a lei de Deus, ao invés de nos colocarmos num estado de imposição para com o próximo. Ou seja, a aceitação da vontade de Deus, da lei de Deus, porque o que nós mais somos é rebeldes. Nós temos uma rebeldia, parece que inata, e a gente entende isso quando estuda a obra de Ubaldi, que fala da queda do ser. Nós negamos de Deus. Com isso, por causa da negação, nós afastamos de Deus, criamos, somos co-criadores desse universo físico, por isso que surgiu a matéria. Então, nós estamos presos nessa natureza agora, material. E assim, nós centralizamos em nós. Aí está a força do sentimento de viver, de instinto de preservação da nossa vida nesse estado. Ele tende a se manter. É um misoneísmo, como o professor Ubaldi coloca na sua obra. Então, diante disso, nós negamos tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é novo. Então, quando Moisés veio, ele teve que colocar quase todas as leis dentro dos 10 mandamentos que ele recebeu, vem na negativa. Porque não mate, não deseja a mulher do próximo, nem seu asno, tarará, tarará, Não julgueis falso testemunho. Então veja, tudo que o homem fazia era uma negação. Por isso que Moisés, quando recebe, é como se a lei divina dissesse para ele: olha, não faça isso, não faça assado, você está fazendo tudo contra a vontade da lei divina. É na explicação desta nova lei, a do Evangelho, que consiste o segredo da felicidade e o caminho para fugir dos muitos sofrimentos que nos atormentam. Por isso que Jesus esteve entre nós. Ele esteve entre nós para deixar o Evangelho de luz. Não era mais uma lei de talião, porque ela foi importante, A lei mosaica, ela foi trazendo uma lei de Deus voltada para o indivíduo no sentido de preservar a si próprio, no sentido de maior agressividade, Fazer com o outro olho por olho, dente por dente. Era natural, era o tipo biológico da época. Jesus não tinha como, por exemplo, falar para o homem dessa era. Por isso que ele veio num tempo aprazado para deixar o Evangelho. E nós até hoje não compreendemos e não conseguimos praticar o Evangelho em plenitude. Ubaldi também explica que o Evangelho não significa nos tornarmos santos, para fazer com que o homem se torne santo. O Evangelho, nesse nível biológico em que nós nos encontramos, significa uma força de vida, uma aplicabilidade de princípios para nos afastarmos da maior ferocidade ou agressividade. Então não é para nos santificar ainda, mas para que nós afastemos paulatinamente desse instinto de competitividade, agressividade e da fera, que é o tipo biológico primitivo que o Ubaldi coloca para nós. Falamos de união com Deus, de obediência à lei, de aceitação da vontade dele. Surge agora a pergunta: como é possível chegar a compreender esta vontade de Deus a que devemos obedecer?
Deus não tem boca, mas fala, não tem mãos, mas opera. Deus está presente, não há dúvida, mas não podemos percebê-lo em forma material, na superfície das coisas, com os nossos sentidos. Deus está presente, mas na profundeza de tudo o que existe. Há então dois caminhos para percebê-lo, ou o da introspecção, olhando e penetrando dentro de nós por intermédio da meditação ou concentração, ou olhando os efeitos que da profundidade onde está Deus, vêm até a superfície, revelando assim a natureza das coisas que os geram e movimentam. É lógico que com a obra ubaldiana nós vamos entender que a força da vida dos seres dos vários reinos está na força divina que está em tudo. Nisso está Deus imanente. Deus imanente está nessa força de vida que a tudo gera e que parece que ao nosso olhar Deus estaria criando naquela hora. Na verdade, toda a natureza dormita. Ela dormita no mineral, ela desperta em sensações no vegetal, ela descobre os instintos no animal e no homem surge o sentimento e a razão. Para assim essa lei continuar nos planos superiores da vida. Então Deus está na profundeza de tudo, porque tudo é Deus. Deus em imanência. O processo evolutivo é essa expansão nos diversos reinos, dessa consciência latente, profunda que está dentro de todo ser. Todo ser é vivo, tudo é vida. Então, sendo assim, nós vamos entender que para os mais adiantados, um estado profundo de autoanálise e de introspecção que realmente deve ser feito, ele está em maior atividade. Para esses, a consciência latente manifesta, tendo visões e percepções mais aproximadas de Deus. E para nós, pobres mortais, que deveremos também fazer isso, nós conseguimos perceber Deus em tudo e naquilo que nos acontece. Então, para saber que Deus está em tudo, basta olhar os fatos, basta observar aquilo que nos acontece no dia a dia. E assim, muitas vezes acontecem coisas tão maravilhosas que a gente até usa a expressão, ai, foi Deus. É porque naquele momento nós estávamos a favor dessa correnteza que é a vida e Deus se manifestou para nós em consequências positivas. Então é a lei trazendo os benefícios. Eu semeio bem, recebo bem. Eu semeio o desequilíbrio, recebo o desequilíbrio, como nós vimos na aula passada. Pode-se assim chegar a compreender o pensamento de Deus, pelo menos no que diz respeito à nossa vida, quer afinando os sentidos no caminho da espiritualização, quer para os que não conseguem olhar para dentro, olhando para fora, ou seja, observando o que vai acontecendo conosco e ao redor de nós. Não podemos negar que a primeira origem de tudo está na profundidade. Desculpa. E que Deus, embora não tenha mãos, opera. A nossa vida e o nosso destino não se desenrolam ao acaso, mas são dirigidos por Deus. Então, se os acontecimentos podem, até certo ponto, ser o efeito da nossa vontade, em grande parte, exprimem também a vontade de Deus. As duas vontades se misturam, colaborando quando concordam e em luta uma contra a outra quando são discrepantes. No primeiro caso, dizem a mesma coisa, e então é fácil conhecer a vontade de Deus. No segundo caso, dizem duas coisas diferentes, mas quando tivermos separado desse conjunto, o que é feito da nossa vontade, restará aquilo que nos vai revelar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Na aula passada, eu até comentei que no Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade, quer dizer, a vontade de Deus. Mas no fundo, nós queremos sempre que a nossa vontade prevaleça. Quando nós vamos estudando a nós mesmos e nos espiritualizando, conhecendo que tem uma lei que vai nos dirigindo, porque, gente, tudo que nos acontece é para o nosso bem e é para melhor. Mesmo quando vem uma dor que nos faz sofrer, é para que nos transformemos e nos endireitemos. Porque se nós semeamos vento, nós vamos colher tempestades. E é na tempestade que nós vamos aprender. Então, nós observamos que quando nós vamos caminhando por um caminho, absortos, querendo que seja feita da nossa maneira, e vamos dando com obstáculos, e esse obstáculo cresce,
significa um momento de parar, pensar para ver se o caminho realmente é esse. Porque eu não sei se vocês já observaram, existem coisas na nossa vida que não adianta, ela não vai se realizar se não estiver dentro da trajetória lançada no passado como uma consequência. Então, existem fatos que não vão mudar mesmo, porque foi uma trajetória lançada no passado. Por mais que você se mexa, ele não vai acontecer. Às vezes alguém é doido para ganhar na loteria, ou todos os brasileiros querem ganhar na loteria, mas nem todos vão ganhar na loteria. E tem aqueles que, se assim o for, ele vai jogar na loteria e vai ganhar. Agora tem uma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que muitos falam assim, vou fazer uma fezinha, eu não sei, né? Vá que eu ganho. A vontade dele é de ganhar na loteria, mas se ele nem jogar, não tem como ganhar. Não é mesmo? Então nós vamos observando que quanto mais nós queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrando uma harmonia íntima. Porque nós sentimos que nós queremos realmente fazer aquilo que Deus nos pede. E nós vamos eliminando muitas dores, muitos apegos. Porque a vida que nós levamos leva a ter uma vida de estresse e de apego. E quando a gente se coloca na correnteza da lei, tudo vai ficando mais fluido. Então eu tenho o direito de trabalhar para construir um destino de felicidade? Sim. Qual é a minha felicidade? Morar na minha casa própria. É lícito? Então vou trabalhar para ter a minha casa própria. Mas será que a minha casa tem que ser aquela super top mega caríssima de milhões? Que para isso eu vou passar por cima de pessoas? Vou acabar me envolvendo em falcatruas para conseguir o dinheiro para ter a melhor casa do mundo? Não, aí eu não deverei com certeza estar fazendo a vontade da lei. Então é hora de repensar as nossas vontades. Aquilo que eu quero é uma necessidade? Eu quero algo, eu posso, eu devo. Então assim a gente poderia se movimentar melhor. Porque até aqui nós achamos que a culpa de tudo que nos acontece é do outro, mas nunca olhamos para nós mesmos. Naquilo em que está o nosso movimento, como estamos fazendo o nosso movimento diante da vida. Se observarmos a vida, veremos que há fatos com os quais podemos exercer a nossa livre escolha à vontade, mas veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade. São acontecimentos em relação aos quais não há escapatórias. Há uma parte da nossa vida regida como que por um destino com características quase de fatalidade. Há uma outra vontade maior do que a nossa, a qual queiramos ou não temos de obedecer. Muitos acontecimentos parecem possuir uma vontade própria, contra a qual não adianta rebelarmos-nos, nem deles fugir, apesar de o tentarmos por todos os meios. Na vida há para todos uma parte livre, mas também existe uma parte em relação à qual vigora o princípio da aceitação. Então, Emmanuel costuma dizer que nós movimentamos neste mundo numa lei em que ela é baseada no determinismo absoluto e no livre-arbítrio relativo. O determinismo absoluto é o nosso retorno para Deus, é uma lei que nos rege. O livre-arbítrio relativo é movimentarmos de acordo com a lei, sendo conduzidos pelas nossas escolhas do passado e do presente, para que o futuro possa ser um pouco diferente. Aí está a diferença, né? Nem tudo vai se realizar conforme a nossa vontade, mas de conformidade com o que a lei quer de melhor para todos nós. Esta parte pode ser triste ou alegre, de satisfação ou de sofrimento, mas é sempre justa, obrigatória e imposta pela lei. Em geral, esta é a consequência fatal do que livremente semeamos em nosso passado. Fatal, não por um princípio de fatalismo que nos faria autômatos, irresponsáveis, mas como efeito exato da nossa livre vontade do que ela quis realizar no terreno das causas, para que, conforme a lei, tivesse de atuar no terreno dos efeitos. Aqui termina o domínio da nossa livre escolha e vigora em seu pleno poder a lei que exige sempre a obediência. Então, entendamos que não existe fatalidade, como eu disse na aula passada, no sentido de que Deus impõe alguma coisa. Nós precisamos ir desconstruindo essa ideia de um Deus separado de nós e de um Deus que tem uma forma humana nos impondo castigos ou prêmios. Nós nos premiamos. Nós nos castigamos a nós próprios. Então, nós temos causas que determinam efeitos. Nisso estão as escolhas.
Então, dependendo da escolha grave, eu tenho agora no presente uma escolha grave. Mas não significa que eu não me possa movimentar mudando no máximo esforço possível que eu conseguir, né, dentro da minha humanidade, aquilo que precisa ser mudado agora. Existem coisas que realmente ainda ficarão para outras reencarnações, mas resta a cada um de nós pensar se nós estamos aproveitando aquela oportunidade reencarnatória como aprendizado. Quantos enveredam, por exemplo, por um casamento e saem dele com a maior facilidade, sem se perguntar se esgotou todos os recursos possíveis para permanecerem nele? Estou dando um exemplo. Mas nós também não devemos aceitar com subserviência tudo que vier para nós, porque nós precisamos cuidar da nossa integridade, eu disse isso na aula passada, porque obedecer à lei é cuidar de si também. É cuidar no nível que nós estamos da nossa integridade física, emocional, mental, espiritual. Porque se a gente não o fizer assim, estaremos na conta de suicidas, daqueles que abreviam o seu tempo, e a doutrina espírita coloca isso tão claro. O que domina tudo e todos é sempre a lei, ou seja, a vontade de Deus. Disso não se pode escapar. Mais cedo ou mais tarde temos de obedecer. Os inteligentes procuram conhecer a lei nos seus princípios gerais e a vontade de Deus no caso particular das suas vidas. Aceitando o que eles sabem que é justo, evitam atritos, choques, revoltas que geram a dor. Este é o caminho direto, mais proveitoso, menos doloroso. Se cometeram erros, estão prontos a pagar de boa vontade, conforme a lei de Deus. O método da aceitação pacífica resolve o conflito entre a criatura e a lei, de maneira mais rápida e tranquila, qualquer que seja a pena que se deva pagar. Se nós estamos vivendo uma prova, uma expiação, o modo como nós vivemos vai determinar o nosso futuro. De nada adianta viver uma dor sem extrair dela um aprendizado. Nesses dias, reclusos em nossas casas, a pandemia deverá nos ensinar muito. E o que nós vamos aprender com ela? Nós vamos elaborando, trabalhando o medo, a ansiedade, a angústia, a incerteza, mas sabendo que tem uma lei que cuida de cada um de nós, dando a cada um o que cada um precisa. E não entendendo a dor como uma punição divina, porque a lei não pune, a lei é amor. Ela não imputa nenhum impulso contra o ser. Nós, se imaginarmos uma parede, imagina a parede de slide. Se eu vier com a minha mão e der um movimento de murro contra o slide, se for imaginando aqui uma parede dura, vamos imaginar uma parede dura. Quando eu bato, o que ela faz? Ela devolve um impulso e a minha mão vai doer. Aqui tem uma parede, fica melhor. Olha a parede. Eu imprimo uma força e a parede não se move. Mas o que eu recebo de volta é o impulso que eu mesmo imprimi. Isso é a consequência da dor nas nossas vidas. É um empuxo, um ricocheteio da lei. E o Balde coloca isso bem claro. Então nós estamos no limite, né, dentro de um rio. Nós podemos, ele também coloca assim, que a gente pode andar no meio do rio seguindo a correnteza. E podemos ir batendo nas margens do rio. Agora, não existe receita, pessoal. Cada um tem que observar a sua vida. Saber quando está andando na correnteza. Saber quando dá conta de responder às expectativas da vida e aquilo que ele realmente não consegue. Por quê? Ou então nós caímos no comodismo, não dou conta de nada, ou então caímos no perfeccionismo. Tenho que dar conta de tudo porque eu tenho que fazer a vontade da lei. Calma. Observa o que é livre-arbítrio do outro interferindo na minha vida e agindo sobre ela e até que ponto eu tenho que responder de acordo com o que o outro espera de mim. Eu posso responder com a maior misericórdia para alguém, mas sem fazer totalmente a vontade dela, porque às vezes uma pessoa nos aproxima pedindo algo que se nós fizermos integralmente do jeito que ela quer, nós estaremos contribuindo para uma derrocada, principalmente se for um mal. Então, nós precisamos analisar aquilo que nós conseguirmos. Nós somos 50-50 e eu tenho aprendido isso com o estudo do Pathwork,
que é um estudo de autodescobrimento. Quando nós procuramos olhar sinceramente para dentro de nós mesmos, quando nós procuramos entender o que é nosso, o que nós conseguimos, até onde vai, aonde eu engendrei todos os meus esforços, porque aí eu estarei fazendo verdadeiramente a vontade da lei. Os que não possuem esta inteligência e boa vontade, os que estão ainda mergulhados na ignorância e na revolta, ao invés de aceitar, rebelam-se, aumentando assim as suas faltas, piorando a sua posição, amontoando novas dívidas por cima das antigas. Estão acostumados a usar o sistema próprio do plano de vida animal do homem na terra, segundo o qual o mais forte é o que vale e vence. No nosso mundo, quem age com esperteza, às vezes até com agressividade, ganha, esse é tido como vitorioso. Mas vitorioso aos olhos do mundo, não é vitorioso aos olhos da lei. Então, nós precisamos compreender que a lei está aí para premiar aqueles e devolver os seus impulsos de acordo com aquilo que nós fizermos em concordância com ela. Dessa maneira, nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos como que às vezes quando uma coisa não dá certo, nós agimos como crianças birrentas que não foram feitas quando não é feita a sua vontade. Então cada um pode analisar quando eu estou sendo birrento. Nós agiremos. Se eu quero, por exemplo, mudar de vida, eu tenho que mudar a minha vida estudando, trabalhando, fazendo um esforço de acordar cedo, mas às vezes eu não quero pagar o preço e quero que a lei me favoreça. A intenção do bem é maravilhosamente bem aceita dentro desse propósito. Nós vamos ver que quando nós erramos por ignorância, tem um peso. Quando nós erramos querendo acertar, tem outro. Mas quando nós erramos com a intenção de prejudicar ou de vingar, aí é desastroso para nós. Então é importante analisar as nossas intenções no dia a dia e falarmos verdadeiramente aquilo que nós queremos naquele momento. Isso já é muito válido. Autoobservação, observar as nossas intenções, observar os nossos movimentos, saber quando é que nós estamos fazendo a nossa parte. E se a lei não responder, paciência, mudemos o rumo. Se eu ganhei o frango, mas não tenho, como eu queria, o creme de leite para fazer o estrogonofe, que eu faça a galinhada. Então, nós estaremos alimentando as nossas vidas de acordo com aquilo que é possível, mas temos sempre que fazermos dentro de um dinamismo, porque a vida é movimento. Se a lei do universo quer que o caminho para a felicidade seja o da obediência, é lícito ao homem construir para si quantos sofrimentos queira, porque isto lhe faça abrir os olhos e o obriga para seu bem a aprender. Mas não lhe é lícito destruir a lei, pois nesse caso, se ele possuísse esse poder, lançaria tudo no caos. Ou seja, a lei deixa que o homem lance seus impulsos, suas trajetórias. E nisso está o erro nas experiências, nas experimentações da vida. Mas ela não se verga. A lei ela é Deus e Deus não muda os trajetos para fazer a vontade da criatura. Nós estamos subordinados. Existe uma ordem e essa ordem é amor, harmonia, como nós temos falado, e é movimento. Quando chega a dor, nunca queremos admitir que a culpa seja nossa e não de outros. Perante a lei, cada um se encontra sozinho e atrapalha por sua conta. Cada um fica com o destino que quis construir para si mesmo. Rebelar-se é pior. O mais que pode fazer é resignar-se e corrigir-se, construindo para si, de agora em diante, um destino melhor de convicta obediência a Deus, agradecendo-lhe pela dura lição que vai conduzi-lo à felicidade. Na minha casa de benefícios de assistências espirituais, nós recebemos da espiritualidade tantos ensinamentos, tantos nortes, mas eles não falam para nós o que nós deveremos fazer. Aconselham, e nesse aconselhamento já nos foi dito que ao passarmos dessa vida para o plano espiritual, que nós já aprendamos que ao chegar lá, falemos somente de nós mesmos. Porque às vezes a gente diz, eu não faço isso porque o meu marido implica comigo. Eu não tenho feito isso porque eu não tenho tempo. O tempo nós fazemos dele o que nós quisermos. E as experiências reencarnatórias realmente são muito rápidas. A nossa vida é muito rápida. É um curto intervalo, nessa vida espiritual, vamos dizer, eterna.
mas que para nós aqui, estando na matéria, tem um começo e tem um fim. Então, é nessa obediência a Deus, quando a gente já começa não se revoltar, não se rebelar, já é uma grande conquista. Às vezes nós ficamos chateados, mas por um curto momento. Respiramos fundo, repensamos e continuamos a caminhar. Os grandes mártires estão aí como parâmetro, mas nós vamos nos aproximando paulatinamente e aceitar que nós temos os nossos limites, mas com sinceridade isso é verdadeiro e lícito. O erro está em acreditar que estas verdades das quais estamos falando sejam particulares a este ou aquele grupo, religião ou filosofia humana, quando de fato são verdades que existem, continuam existindo e funcionando, mesmo quando o homem não as conheça ou não as queira admitir. Elas existem de maneira independente do conhecimento, da negação e mesmo da existência do homem. A conclusão é que todos obedecem a Deus, os crentes sabendo o que fazem, os descrentes sem o saberem, os bons de boa vontade, de olhos abertos, por amor, sustentados pela justiça de Deus. Os maus de má vontade, nas trevas, revoltados, com raiva, esmagados pela mesma justiça de Deus. O Baldi, quando ele afirma isso nas suas captações, é porque ele já sentia a lei. Ele via, o evoluído sabe, ele experimenta, ele vê a verdade num campo mais aproximado de Deus do que os pobres evoluídos, como nós. Então ele afirma, quer queira ou não, existe uma lei. Eu sinto essa lei. Eu sinto a vibração de Deus em tudo. Agora, nós podemos, daqui para frente, fazer as nossas experiências, buscando o que é positivo, o que é belo, porque o reino de Deus é esse estado de plenitude em Deus. Não é um lugar geograficamente falando. Não é um lugar para onde nós iremos. Nós vamos nos conectando com outras consciências, depois de várias experiências de vida, reencarnatórias, e assim nós vamos ampliando a nossa consciência. E essa consciência, leia-se, ela trabalha junto com o sentimento amoroso, porque só por amor chegaremos em Deus, nessa paz, nessa plenitude, nessa alegria. Nisso está o reino de Deus. Quantas vezes terá de bater a sua dura cabeça? Pessoal, retornando, eu vou retornar o slide anterior. Quantas vezes terá de bater a sua dura cabeça contra as paredes da lei, até que compreenda quão inútil e dolorosa é a loucura da sua rebeldia e quão grande é a vantagem de coordenar-se com a lei conforme a vontade de Deus. Então, quer dizer, nós não precisamos chegar até Deus só por dor. Nós poderemos escolher os nossos caminhos e caminhar dentro dessa maior vontade de fazer a vontade da lei. Então, não precisa ser só por dor. A gente pode ir por busca, minimizando essa dor. No nosso nível é dor o tempo todo, porque a dor é consequência, a gente só aprende levando uma pauladinha na nossa muleira, Esta vontade, saibamos ou não, queiramos ou não, é a atmosfera que todos respiramos, da qual não podemos sair, assim como respiramos o ar da atmosfera terrestre inevitavelmente. Os materialistas julgam que a ciência poderá impor-se à lei de Deus, quando na verdade poderá apenas demonstrá-la, e ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando para construir um mundo sem a espiritualidade, a lei rege a evolução da vida e os dirige, impulsionando-os para construir um mundo baseado nessa espiritualidade. Meus amigos, a ciência vai chegar no ponto de demonstrar que na profundeza de tudo está Deus, nessa sua imanência. Um dia, talvez a ciência possa descobrir que existe algo a mais. E muitas hipóteses para os estudiosos já existem. A matéria já foi provada que ela é uma energia condensada. Einstein contribuiu muito para modificar a visão da física clássica. Hoje nós vemos falar muito em física quântica, o olhar de um observador interferindo na realidade. Então, não é uma realidade separada do observador. Nós estamos interligados e interferindo em tudo. Nós interferimos uns nos outros. Isso é espiritualidade. Hoje nós vemos quantas firmas, quantas empresas já tratar os seus funcionários mais dentro de uma integralidade, de um ser integral, optando por momentos de lazer, momentos de maior harmonia,
momentos até para relaxamento ou meditação, exercícios para cuidar do corpo físico. Isso significa que o nosso século será um século de maior espiritualidade. Espiritualidade é isso, é o empresário, somos todos nós na vida diária, buscando santificar a nossa vida, mas buscando as leis de Deus no dia a dia, viver no mundo sem ser do mundo. Construtores e destruidores, apesar de fazerem de forma oposta, de fato todos colaboram dentro da mesma lei para realizar a mesma construção. Assim como a morte é necessária para gerar a vida e colaborar com ela para constantemente renová-la, sem o que não seria possível sua evolução, assim os destruidores são necessários para realizar os mais baixos trabalhos de limpeza do terreno, sobre o qual de outra maneira não seria possível construir. O Balde coloca muito isso claro no livro Profecias. Nós temos ciclos de movimento, de destruição do velho, das velhas formas, para reconstruir num nível melhor. Por isso que vem o ditado popular, nem todo mal é mal, do mal se extrai um bem. Vamos lembrar aí das grandes guerras, das revoluções, por exemplo, a Revolução Francesa. Muitos morreram sim, muitos foram degolados, decapitados, mas é porque a lei do homem naquela época, o seu tipo biológico só entendia pela força. E era necessário terminar um período para começar o outro, e não é Deus que os manda destruir. No nosso nível agora, nessa volta para Deus, nós só conseguimos manifestar às vezes as mudanças dessa forma. Então tem ciclos de destruição e reconstrução, e assim é o universo. Acima desses impulsos sobrepõe-se e opera a nossa vontade atual, que tem o poder de corrigir nos seus efeitos aquela nossa vontade passada, iniciando novos caminhos ou endireitando os antigos. Para todo esse trabalho, o homem não o cumpre sozinho, abandonado a si mesmo. Antes o executa ao longo dos trilhos de uma estrada já marcada pela lei de Deus, que estabelece até onde o ser está livre para errar. O poder e a natureza das reações da lei ao erro, a técnica da elaboração e assimilação de experiências e a meta final de todo o grande caminho da evolução. Estamos no começo das nossas explicações e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, mesmo nos seus impulsos e atos mais simples. Então nós escolhemos quando mudar. E as forças da vida, do bem, são grandes, são muito maiores. Disse o Balde na sua obra que 1/3 da criação caiu, fechou a consciência. Mas outros tantos permaneceram nessa condição eminentemente espiritual, sem contato com essa matéria. Então o sistema, Deus, aqueles que não caíram, vamos dizer assim, toda essa força da vida positiva nos atrai. Então quando nós nos colocamos mais cordatos, mais resignados, nós estamos caminhando em busca do bem. Quando nós temos um objetivo de melhora e de fazer o positivo e o belo, as forças da vida vão nos secundar nesse propósito. E aqui, então, fica o nosso recado da noite de hoje. E nós possamos pensar que fazer também a vontade de Deus, vontade da lei, não significa a gente se anular como ser. Não, nós continuamos tendo essa escolha. Nisso está o nosso calvário, as nossas dores. Mas façamos as nossas preces. Vamos pedir para Deus nos auxiliar nas nossas escolhas do dia a dia. Quando nós tivermos dúvida, não caminhe, paralise por um momento, pense, reflita naquilo que é melhor, qual a melhor tomada de decisão, se não vamos prejudicar ninguém, se é lícito a nossa escolha. Que Deus seja louvado hoje e sempre e que assim seja. Um abraço a todos. Até a próxima aula.